Seja bem-vindo ao canal. Vamos ao resumo dos últimos capítulos da novela Topíssima. A Record TV não divulgou o resumo do último capítulo, que vai ao ar dia 9 de dezembro, segunda-feira. Então vamos ao resumo do dia 2 ao dia 6 de dezembro e vamos ficar por dentro das emoções que nos trará os últimos capítulos. Segunda-feira, 2 de dezembro. Pedro exige uma aeronave e não consegue falar com Taylor no telefone. André é avisado sobre a presença do vilão no hangar. Pedro estranha o comportamento do piloto do hangar e o obriga a entrar no helicóptero. André descobre que o policial roubou a aeronave. O mendigo leva a trombada até a República. Pedro obriga o piloto a permanecer voando. Graça e André os perseguem em outro helicóptero. Carlos sugere que Sofia aproveite para fugir. Os estudantes explodem de felicidade ao reencontrarem o cachorro trombada. Antônio pede para Sofia não fugir e eles se beijam. Inês vê as imagens da perseguição pela televisão e torce contra Pedro. Lima visita Sofia, mas ela avisa que não quer mais nada com ele. Agradecido, Dagoberto convida o mendigo para morar na República. Lima tenta argumentar com Sofia, mas ela se mostra decidida e diz que está tudo terminado entre eles. A herdeira do grupo Alencar se declara para Antônio. Angélica tenta disfarçar o incômodo. Madalena e Zeca assistem à perseguição na televisão e percebem que o helicóptero de Pedro está quase caindo no mar. O vilão ameaça o piloto da aeronave. Mão de Vaca chega na República e vê a perseguição pela TV. Diante de Sofia, Angélica finge torcer contra Pedro. O helicóptero cai no mar, mas Pedro não é visto. O piloto é encontrado e André pula na água para perseguir o vilão. O delegado consegue alcançar Pedro e eles lutam no mar. André leva a melhor e o traficante é detido. Inês comemora. Sofia estranha o comportamento de Angélica. Dagoberto tenta apoiar a Mão de Vaca. André sorri satisfeito diante de Pedro detido. Preocupada com a segurança de Jade, Thaís avisa que chegou a hora da menina deixar o país. Terça-feira, 3 de dezembro. Thaís convence Jade a deixar André. Pedro descobre que Taylor morreu. André descobre que Thaís está levando Jade para o aeroporto. Graça é abordada pelos jornalistas. André consegue alcançar o carro de Jade, mas a menina diz que quer ir para a Europa com a mãe. Mão de Vaca diz que quer ver Pedro na delegacia. Sofia se lembra da noite em que foi drogada. Lima vai até a delegacia. Angélica tenta tirar a ideia da cabeça de Sofia, mas não consegue. A milionária pede para a secretária ligar para Lima na sua frente. Sem alternativa, Angélica liga para ele e Sofia acaba descobrindo que eles a drogaram juntos, a mando de Paulo Roberto. Angélica foge. Pedro é conduzido para a delegacia. O mendigo escuta os estudantes desconfiando dele e se sente ofendido. Ele deixa a República. Fernando se lembra de Jandira. Lima toma coragem e entra na delegacia. Pedro é recebido por Edevaldo. Graça lamenta a partida de Jade. Bruno e Paulo Roberto se surpreendem ao verem Pedro chegando na cela. Lima confessa ter drogado Sofia a mando de Paulo Roberto. Com a prisão de Pedro, Edson é perseguido pelos bandidos na prisão. Ele tenta pedir ajuda a Vitor, mas continua sendo ameaçado. Quarta-feira, 4 de dezembro. Vitor tenta salvar a vida de Edson e oferece dinheiro aos outros bandidos. Bruno ri de Paulo Roberto e Pedro na prisão. Os bandidos não aceitam a proposta de Vitor e espancam Edson. Graça avisa a André sobre a confissão de Lima. Edson morre nos braços de Vitor. Andréia se recusa a falar com Fernando. Madalena intervém e se desculpa com a menina. Ela diz que Fernando a ama. André termina de ouvir Lima e o conduz até a prisão. Sofia diz que caiu em uma grande cilada. André lamenta a partida de Jade para a Europa. Bruno presencia a conversa entre Lima, Pedro e Paulo Roberto na cela. Mão de Vaca e Dagoberto pedem para verem Pedro. Os estudantes descobrem que Edson foi assassinado na prisão. Pedro ofende Dagoberto e Mão de Vaca e pede para ser levado de volta à cela. Antônio visita Sofia. Beatriz diz não estar triste com a prisão de Paulo Roberto. Os estudantes dizem que precisam encontrar o mendigo. Dagoberto decide dizer a verdade para o sobrinho Mão de Vaca. Ele avisa que é o verdadeiro pai de Andréia. Sofia namora Antônio. Dagoberto se explica para Mão de Vaca e se lembra do passado. Ele recorda de quando atropelou e matou um homem enquanto dirigia bêbado por influência de Lara. Beca surpreende a todos e comemora a morte de seu personagem na novela. Ela se declara para Zumbi e eles se beijam. Sem companheira, sem noção, se entristece. Rafael pede a mão de Gabriela para Antônio.
Andréa diz que é preciso encontrar o mendigo. Sofia recebe uma ligação do advogado informando que os depoimentos sobre a morte de Lara começaram a ser tomados. O recepcionista do hotel é ouvido por André. Angélica também presta depoimento. O garçom do hotel também é ouvido. Depois de colher todos os depoimentos, André diz que Mão de Vaca, Angélica, Bruno, André e Dagoberto são suspeitos pela morte de Lara. Graça também inclui o motorista Walter como suspeito. Dagoberto decide contar a verdade para Andréa, que não reage bem. Inês aconselha e acalma a irmã de Sofia. André diz sentir falta de Jade, mas ressalta que quer o melhor para ela. Sem noção conhece Esmeralda e eles começam a se dar bem. Andréa se entende com Dagoberto. Algum tempo se passa. A obra do restaurante segue firme. Dagoberto cuida de Andréa. Rafael e Gabriela fazem um trabalho na faculdade. Yasmin e Beatriz trabalham juntas. Elizabeth visita Vitor na prisão. Edevaldo e Inês assistem TV com Clementina e Canarinho. Madalena fica satisfeita com a relação entre André e Fernando. André janta com Graça. Sofia tenta observar a obra do restaurante pelo binóculo. No tribunal, o juiz dá início ao julgamento de Sofia. Quinta-feira, 5 de dezembro. O juiz inicia o julgamento de Sofia e começa a ouvir testemunhas e suspeitos. Inês fica ansiosa. Angélica depõe contra Sofia. Ela mostra a gravação de Sofia esbravejando contra Lara. Na República, todos são surpreendidos com a chegada do mendigo. O juiz encerra os depoimentos. O mendigo conta que foi encontrado pela família e pede para comprar trombada. Sofia é considerada culpada pelo assassinato de Lara e é condenada à prisão. Antônio fica arrasado. Minha Flor pergunta se Mão de Vaca matou Lara. Mariinha diz que a justiça será feita. Mão de Vaca se diz inocente. André fala com Jade por telefone. Sofia chega ao presídio. Andréa diz que quer voltar a morar com Carlos neste momento. Os estudantes falam sobre o noivado. Clementina se preocupa com Sofia. A herdeira do grupo Alencar chora ao entrar na cela. Marinha lamenta a tristeza do filho. Sofia se recusa a comer. Antônio pede para falar com Bruno. Pedro conversa com Paulo Roberto e diz que eles poderão fugir do presídio. Antônio pede para Bruno tentar lembrar mais detalhes sobre a noite do crime. O taxista se prepara para visitar Sofia com Carlos. Na prisão, a herdeira do grupo Alencar descobre que está grávida. Sofia se desespera e diz que não pode ter engravidado de Lima. Antônio e Carlos seguem para o presídio. Diante de André e Edevaldo, Pedro diz que Paulo Roberto não matou Lara. Sofia pede para a diretora do presídio não dizer nada a ninguém sobre a gravidez. A carcereira a chantageia. Sofia chora desesperada. Vitor descobre que será solto e se declara para Elizabeth. André se prepara para transportar Paulo Roberto, Pedro, Lima e Bruno para o presídio. Antônio visita Sofia e estranha o comportamento dela. Paulo Roberto fica furioso ao saber que Pedro contou o que sabia em troca de redução de pena. Sofia pede para falar a sós com Carlos e conta que está grávida de Lima. Mariinha, Madalena e Zeca sentem falta de Bruno. André fica satisfeito com o impasse provocado entre Paulo Roberto e Pedro. Carlos sugere que Sofia conte a verdade para Antônio, mas ela se recusa. O taxista estranha a atitude da mulher amada. Yasmin e Beatriz expulsam Angélica da universidade. A carcereira chantageia Sofia. Antônio questiona Carlos. Sofia apanha das detentas na prisão. Antônio descobre que Sofia quer terminar o namoro com ele. Sexta-feira, 6 de dezembro. Inês curte a fama de herói de Edevaldo. O restaurante de Marinha vai retomando a rotina normal. Os estudantes organizam um casamento coletivo e convidam Dagoberto para padrinho. Paulo Roberto tenta subornar o diretor do presídio, mas é humilhado. Pedro ameaça os outros presos. Com a cabeça raspada, Paulo Roberto é levado para a cela. O reitor troca socos e ofensas com Pedro. Em outra cela, Lima lamenta diante de Bruno. Pedro e Paulo Roberto lutam até desmaiarem. Carlos recebe uma ligação e é avisado que Sofia apanhou na prisão. Antônio desabafa com Rafael. Sofia é atendida na enfermaria do presídio. Vitor sai da prisão e recebe o perdão de Fernando. Thaís abre mão da guarda de Jade e a menina volta para André. 7 meses se passam. Antônio lamenta o afastamento de Sofia. Amamentando o bebê, a herdeira do grupo Alencar avisa que é melhor contar a verdade para Antônio. Ela pede para Carlos, Clementina e André cuidarem da criança. Os estudantes se preparam para o casamento coletivo. Marinha se emociona ao ver Gabriela vestida de noiva.
Bruno deixa a prisão. A perícia do celular de Sofia é concluída. André mostra o papel para Graça e Edevaldo verem quem matou Lara.